Bom dia, tudo bem? Boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual horário que você vai assistir isso, mas o importante é que você está assistindo. E hoje nós vamos falar sobre aquele assunto que eu falei que era tão importante, que você nunca deve desistir. Mas antes de nós chegarmos a começarmos a falar nesse assunto, eu gostaria muito que você prestasse bem atenção nos avisos que nós vamos dar agora. Amanhã nós não teremos culto ainda, tá certo? Amanhã ainda estaremos fechados, porque é uma questão de prudência e precisamos ver o que vai acontecer. Aqui na nossa cidade, o prefeito já liberou a abertura do comércio, voltou à vida normal. Mas eu ainda estou preocupado. Por mais que a gente perceba que isso é uma questão muito política também, infelizmente, mas eu acho que nós temos que preservar. Deus manda que venhamos a ser prudentes. Eu acho que por questão de prudência nós devemos analisar bem se devemos ou não voltar a funcionar essa semana. Então, a princípio sim. A princípio nós teremos nossa escola bíblica dominical e teremos o culto da noite. Então eu gostaria muito que você ficasse bem atento aos avisos que eu vou colocar no Instagram, no YouTube, tá certo? Eu vou abrir um canal também, nós vamos abrir meu canal no Facebook e vamos estar anunciando, tá bom? Pois bem, irmãos, hoje nós vamos falar sobre nunca desistir. O texto que nós vamos basear é ali em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, e eu vou ler, depois nós vamos fazer uma oração. Segundo Coríntios 4, 16 a 18 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, como é maravilhoso poder estar na Tua presença. Ó Senhor, o Senhor tem sido tão maravilhoso, tão bondoso para conosco, Pai. Tu tem sido tão especial em nossas vidas e continua nos ajudando. Nos orienta nas decisões, nos orienta em cada atitude e não permita que venhamos desistir. Que possamos estar sempre te buscando nos momentos difíceis, nos momentos de alegria. Em nome de Jesus. Amém. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, extraímos um precioso conselho para as nossas vidas hoje. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, jamais desistamos do nosso propósito e sonhos como cidadão do reino de Deus. Isso aqui está muito bem especificado, sobre as questões do reino. Eu já falei anteriormente que às vezes numa batalha nós precisamos recuar, nós precisamos parar e precisamos enfrentar. E talvez às vezes nós busquemos o sonho de forma antecipada. Então preste atenção. Os nossos propósitos e os sonhos como cidadãos do reino de Deus nunca devem ser apagados, pois para conquistarmos a vitória e chegarmos os frutos como os quais sonhamos na vida cristã,
precisamos guiar-nos por uma perspectiva a longo prazo, ou seja, se quando aceitamos o desafio de seguir a Cristo, se fizermos para toda a vida o verbo desistir, vai precisar ser abolido do nosso vocabulário vivencial. Precisamos, na nossa vida espiritual, abolir a palavra desistir. Eu não posso desistir dos meus sonhos, eu não posso desistir dos desejos, porque se os meus sonhos são ligados aos sonhos de Deus, então nós teremos vitórias. Quando as coisas ficam difíceis, aguente firme. Paulo estava mostrando aos crentes em Coríntios que é Deus que assegura as condições para a luta diária do cristão, bem como poder para conquistar vitória. Contrastando com a fragilidade inerente da nossa humanidade. Olha só, vamos lá para 2 Coríntios 7:4, do 7 ao 15. 2 Coríntios 4, 7 ao 15, que diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos que isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Que bênção, né, irmãos? E não é raro questionarmos se conseguiremos enfrentar determinados embates. Dúvidas, inseguranças e medos cruzam sem muita dificuldade as fronteiras da nossa mente e do nosso coração. Enfim, somos pessoas de carne e osso. E Charles Chaplin diz o seguinte: não somos máquinas, homens é que somos. Não deixe a sua força acabar. Ao contrário de que ocorre com alguns eletrônicos que adquirimos, em cujo manual lemos, ao adquirirmos, em cujo manual lemos o seguinte: deixe esgotar a bateria, só então recarregá-la. Na nossa vida precisamos agir antes do esgotamento. Desanimar é esgotar, exaurir. A sabedoria do conselho paulino é inquestionável, pois é muito mais difícil reverter um quadro de esgotamento ou de estresse profundo, que pode levar até a depressão. Então é melhor prevenir do que remediar. O caminho para a prevenção nós vamos ver a seguir. Então, irmãos, nunca deixe a sua bateria esgotar. Esteja sempre determinado a conquistar e prosseguir
em frente. Sabe por quê? Porque depois que a bateria desanima, descarrega, é difícil. Quando nós falamos sobre pecado, nós falamos ali que o pecado, ele se torna um hábito na vida da gente, não é isso? E quando ele se torna um hábito, é muito difícil você conseguir vencer. Mas também, quando você cria o hábito de buscar a Deus, a vitória certamente acontece em sua vida. Coloque o foco naquilo que você quer. Exterior versus exterior. A Bíblia na linguagem de hoje traz uma interessante tradução alternativa para o verso 16. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando de dia em dia. O texto que nós lemos diz assim: por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E a linguagem de hoje, como diz, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando de dia em dia. À medida que vamos envelhecendo, o reflexo, ao mesmo tempo vamos envelhecendo e por isso perdendo vigor, agilidade e reflexo, ao mesmo tempo vamos crescendo em experiência, discernimento e maturidade. O corpo há de seguir uma sua trajetória de gastar-se e amildar-se, mas o espírito segue uma trilha de aperfeiçoamento e santificação. A história do cristianismo registra, num dos seus mais belos capítulos, o testemunho Policarpo, discipulado do apóstolo João, pastor da igreja de Esmirna, na Ásia Menor. Policarpo teria de ser instado a negar a sua fé em Cristo. Ele responde o seguinte: as chamas dessa fogueira podem atingir o meu corpo, mas o meu espírito está guardado com Cristo Jesus. O episódio serve para ilustrar a validade do conselho paulino que estamos estudando. Vivesse Policarpo com o foco em que era por fora, possivelmente teria negado sua fé. Lembrar que os sofrimentos e as vicissitudes são marcas da nossa peregrinação e que para vencê-las você precisa fortalecer o seu homem interior. Concentre-se no que tenha valor permanente. Sabe, às vezes nós estamos nos concentrando em coisas que podem ser deixadas para trás. E investimos muito em coisas que não vão nos trazer nenhum tipo não vão contribuir em nada. Não vão contribuir em nada. Por isso que você precisa concentrar-se nas coisas de valor. O apóstolo Paulo ensinou que, em contraponto à glória que aguarda os cristãos, que é eterna, a vida apresenta as tribulações que são momentâneas. Além de leves, o esgotamento toma conta fácil de uma pessoa que não consegue tirar os olhos das tribulações, especialmente quando se manifestam por meio de problemas e dificuldades bem maiores do que nós e bem mais contundentes que as nossas pequena força
poderia suportar. Já percebeu isso? Que às vezes ficamos tão ligados às nossas dificuldades que nós somos impulsionados a desistir. Eu tenho alguns amigos, alguns colegas que estão desistindo do ministério, e eu particularmente já pensei em desistir do ministério. Já pensei porque nós somos muitas vezes eu não gosto de usar algumas palavras porque pode soar mal. Pensar que não quer passar por isso. Não é que eu não queira passar por isso. Mas geralmente as pessoas que mais nos maltratam são aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. São aquelas que nós estendemos a mão. Existe um ditado que cachorro não morde a pessoa que alimenta. Mas o ser humano, ele trai a pessoa que alimenta. E quando você passa por isso, o esgotamento, se você não renovar a sua força com oração, sua força com leitura bíblica, sua força em buscar a Deus junto com os irmãos na igreja, ela vai apagar. Mas se você busca, se você investe, você concentra nos valores permanentes, que são as questões interiores, são as questões eternas, né? Como disse o apóstolo Paulo no 2 Coríntios 4, nós somos vitoriosos. Mas por outro lado, quando uma pessoa concentra-se no que tem valor permanente e eterno, atravessa em melhores condições os mais árduos, mais difíceis e dificultosos, os mais problemáticos e o maior deserto da vida. O esgotamento tende a instalar-se em dificuldades quando a pessoa se deixa a capturar pelo momentâneo, mas é driblado e evitado quando a pessoa aprende a viver com o coração voltado para o que é permanente e eterno. Você precisa vencer a mediocridade. Precisa vencer a mediocridade. Vamos lá, no versículo 18 do capítulo 4 de 2 Coríntios, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Medíocre é o que não é grande nem pequeno, que não é bom nem é mau. Assim, a vida de quem optar por excluir de sua peregrinação a fé. Uma vida sem fé é uma vida medíocre, uma vida insípida, desinteressante. A fé injeta emoção. O apóstolo Paulo ensinou aos coríntios que para aguentarem firmes, além de evitarem o esgotamento, deveriam viver a vida do justo, ou seja, pela fé. Vamos ali em Gálatas 3:11. Gálatas 3:11, que diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Seria esta a única forma de satisfazerem as expectativas de Deus? Vamos lá, em Hebreus 11:6. Abra lá a sua Bíblia, em Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador
dos que o buscam. Seria esta a única forma de satisfazerem as expectativas de Deus e conseguirem atravessar as dificuldades, vencerem as pressões e derrotarem os gigantes que não raros surgem diante deles? Para Paulo, viver pela fé implica enxergar antecipadamente as vitórias e as bênçãos, antes vivê-las e tê-las como certa, pela convicção da graça de Deus e para a honra e glória dele. Não é um convite à alienação, mas um apelo trazer para a nossa lida, apresentar o prazer e contentamento inerente à vindoura. Significa, por fim, viver a vida temporal e terreal, antevivendo a vida verdadeira, que é a antemporal e celestial. Assim, lembramos-nos do conselho paulino: quando a chapa esquentar, não deixemos a bateria acabar e vençamos a misericórdia. Usufruiremos desta forma a bênção reservada aos que perseveram. Sabe, gente, às vezes nós vivemos uma vida insossa, sem sabor, sem açúcar, porque nós estamos tão arraigados, tão preocupados com as coisas desse mundo, que nós estamos nos esquecendo que somos servos de um Deus que tudo pode. Existe uma música que diz assim: não pode ser triste o coração que ama Cristo, não pode ser triste o coração que ama Deus, não pode ser triste o coração que ama Cristo, não pode ser triste o coração que ama Deus. Gente, não pode ser triste não significa que você não pode passar momento de tristeza, mas você não pode viver triste. Você é uma pessoa feliz. Existe, infelizmente, termos que são assumidos por determinadas igrejas e que às vezes nós usamos e pode se tornar algo que traga confusão ou até um certo repúdio. Mas tome posse disso que nós lemos aqui, disso que nós vimos nesta lição. É uma palavra viva, é uma palavra da vida, é uma palavra que traz novidades de vida. E eu quero encerrar com a leitura do capítulo 4 de Coríntios, do versículo 7 ao versículo 18, tá bom? Porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém,
o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as aflições da graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, como lá diz o versículo 16 na linguagem de hoje. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atento nós nas coisas que se veem, mas nas que se veem não veem, porque que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Sabe, Deus tem um propósito para nossas vidas. Tire lições disso que nós estamos passando, impedidos de estarmos reunidos, impedidos de estarmos como o corpo de Cristo unido, reunido, buscando os propósitos, os desígnios, pedindo em oração do que precisamos. Tire lições, tirem proveitos, como falei anteriormente na última mensagem. Busque a Deus em família, para que você tenha condições de prosperar na sua vida, nunca desistindo, vencendo a mediocridade, concentrando-se no que tem valor permanente, colocando foco em quem você é por dentro. E quero avisar vocês que amanhã, lembra aquele estudo que eu mandei para vocês pelo Zap, né? Isso é uma palavra direto para o povo da minha igreja, tá? Se você quiser, anote o meu Zap, 21 98533 4227, 21 98533 4227, é meu Zap. Se você quiser o estudo que eu mandei para a igreja, me solicita pelo Zap que eu envio para você. É um estudo muito simples, no Evangelho de João. É um evangelho, recordar em família, na realidade, o que aprendemos quando nos convertemos. E nós vamos fazer vários estudos assim, no livro de João, depois no livro de Marcos, no livro de Mateus, no livro de Lucas, e depois nós vamos ter um estudo de 13 semanas nas quartas-feiras a respeito de Apocalipse. Então acompanhe, inscreva-se na nossa página, tá bom? Não deixe de escrever não, escreve aí na nossa página, curte, e que Deus te abençoe e receba de Deus todas as bênçãos. Senhor Deus, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido conosco, porque a tua graça superabunda, Senhor, naqueles que te servem. O teu amor, ó Deus, é constante para sempre, e o teu Espírito, ó Deus, é para com todo aquele que crê. Fica, ó Deus, conosco, dando-nos dias de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém.